explicando como a máscara ela acaba influenciando na quantidade de redes e na quantidade de máquinas. Bom, para começar, eu vou falar aqui primeiro do classe A, que o classe A ele tem a máscara determinada assim, dessa forma, 255, 0, 0 e 0, e significa que onde nós temos aqui o 255 vinculado ao endereço, significa que esse 192, então aqui nesse caso, ele vai ser a rede. E a minha máscara determinada aqui como 0, indica que esses números do endereço IP é uma identificação de uma máquina dentro dessa rede. Então, nesse caso aqui, eu tenho 168.2.1, é a identificação de uma máquina dentro da rede 192, ok? Dentro da rede 192. Bom, nessa característica, né, de classe, nós temos o seguinte, né, esses 8 bits aqui, que é referente justamente a esse 255, né, que está vinculado aí à máscara 192, ele é utilizado então para a gente poder fazer combinações de endereços. Então é como se a gente tivesse lá 2 elevado à quantidade de bits, 2 elevado a 8, vai dar igual a 256 redes. Então esses 8 bits aqui, que está vinculado a esse 255, a gente utilizaria ele então para poder especificar ali a quantidade de redes, ok? Então 2 elevado a 8 daria 256 combinações possíveis, né? 2 elevado a 8 bits, 256 combinações possíveis. Só que o especificado na RFC, né, da versão do IP 4, versão 4, ela tem especificado como 2 elevado a 7 bits. Isso porque um desse bit, esse primeiro bit, ele é fixo, ok? E a gente não vai poder utilizá-lo. No próximo vídeo eu vou explicar melhor sobre isso, né? Mas para um classe A, então, nós temos especificado lá 2 elevado a 7, porque esse bit aqui ele é fixo e nós não utilizamos. Então, a gente acaba utilizando esses 7 bits para poder, então, especificar ali a quantidade de redes, ok? Então, nós vamos ter lá 128 redes, daria de 0 a 127. Por enquanto, vamos ficar assim, né, colocando esse 127 também como se fosse um possível uso, mas a gente vai ver que na especificação em 127 a gente não pode utilizar, ok? Então, de 0 até 127. Bom, em relação à rede, nós teríamos, então, a possibilidade de ter lá 128 combinações possíveis, ok? E sobrariam, então, todos esses outros bits, que são 24, né, esses bits ali, 2 elevado a 24 daria um pouco mais de 16 milhões de endereços IPs para cada rede, né, que a gente for montar aqui. Então, cada rede dessa eu posso ter ali mais que 16 milhões, né, de endereços colocados, permitidos, ok? Então, essa é a característica do classe A. Para um classe B, a gente já tem aqui como 255, 255. Então, significa que esses dois números agora, né, do endereço IP, serão utilizados para identificar a rede, e esses outros dois endereços, esses dois octetos, seriam utilizados, então, para poder identificar a máquina dentro dessa rede 192.168. Vamos ver a característica, então, de um classe B. Bom, o classe B a gente pode então utilizar esses 16 bits, né, já que aqui é 255, 255, esses 16 bits para identificar a rede. Então a gente teria alguma coisa assim desse tipo, para a rede a gente tem 2 elevado a 16, a gente tem 65.536 combinações possíveis. Só que o especificado na RFC é 2 elevado a 14, isso porque esses dois primeiros bits aqui, eles são fixos, e a gente pode utilizar então esses outros, que daria para a gente então 2 elevado a 14 para poder então identificar ali, né, fazer as combinações de endereços para a nossa rede. Então a gente teria ali, né, para a rede 16.384 redes. E sobrariam então esses outros, né, 2 octetos, 16 bits, que é justamente o que está aqui, para poder vincular a endereços IPs, ok? Então, nós teríamos ali 65.536 endereços IPs, ok? Para cada rede dessa, nós temos 65.536 IPs disponíveis, ok?
E por último, nós temos o 255.255.0, que é um classe C. Isso significa então que esses bits serão utilizados para identificar a minha rede. Então agora a minha rede é 192.168.2 e eu tenho aqui um octeto de 8 bits para poder identificar lá uma máquina dentro dessa rede 192.168.2. Então classe C como é que ficaria, né? Ficaria o seguinte, né? Eu tenho 24 bits para poder ser utilizado, um pouco mais de 16 milhões, só que o especificado na RFC é 2 elevado a 21. Isso porque esses 3 bits primeiros aqui, eles são fixados, né? E a gente não pode utilizá-lo. Então a gente pode utilizar esses outros bits vinculado ali a essa máscara, que daria para a gente então esses 21 bits, ok? Vai dar para a gente ali 2.097.152 endereços de redes, ok? E cada endereço, cada rede dessa, a gente pode colocar então, a gente pode ter, né, 256 endereços para cada rede, né? Então sobraria apenas um bit, né? Sobraria então apenas um octeto, que são esses 8 bits, que é justamente esses 8 bits que estão aqui, para a gente poder então ter ali 256, né, endereços. Bom, nos próximos vídeos, né, eu vou estar novamente, né, explicando sobre endereçamento IP, e você vai ver algumas especificações a mais, né, em relação a essa parte de endereçamento, ok? Então, até lá.